A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou o presbítero Carlyle e vou estar aqui com vocês durante alguns minutos comunicando uma lição da nossa querida escola dominical. Nesse novo formato agora, via online, a gente vai estar apresentando para vocês uma fração dessa lição de hoje, onde vamos estar meditando, porque estamos começando um novo assunto. Nós vamos falar agora de Salmos. E é tão importante que você aprenda Salmos. Você sabia que Salmos significa louvor? Ou seja, o livro de Salmo é um livro de canto. Então você vai aprender que a Bíblia também tem a sua harpa bíblica. A harpa bíblica judaica é o livro de Salmos. Aqui nós vamos estar sobre o tema Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Você não encontra esse tipo de linguagem tão bem colocado e variadamente por vários autores como no livro dos Salmos, porque a linguagem que é preponderante no livro de Salmos é a linguagem da poesia. Você gosta de poesia? A Bíblia tem bastante. O Salmo número 1 até o Salmo de 150 são salmos para o nosso elevo espiritual, para uma fundamentação da doutrina bíblica. Serve também serve em momentos de aflição para o nosso consolo, em momentos de tribulação, servem para ser lidos em momento de exultação, de alegria. Olha, o nosso autor, eu vou passar uma ficha técnica para animar você, meu irmão, minha irmã, a estar conosco nesse trimestre. Eu não sei até quando nós vamos ministrar essa revista, essas lições, no formato online. Mas seria interessante que no formato online ou no formato presencial você participe. Aqui nós temos uma ficha do autor. E nos diz que ele é o pastor Adriel Gonçalves do Nascimento. A sua ficha mostra para nós que ele é segundo vice-presidente da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, na cidade mineira de Uberlândia. Ele também é bacharel em teologia, advogado tributarista, pós-graduado em Direito Tributário e Planejamento Tributário pela IBET, ou seja, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Ele também é pós-graduado em Direito Empresarial pela Universidade Federal de também Uberlândia, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, articulista e também conferencista. Ele começa dizendo para nós aqui, naquela parte do inicial da revista que diz para nós, palavra do comentarista. Diz assim: nesse trimestre estudaremos o livro de Salmos, que muito contribui para a vida de adoração e oração do cristão. É bastante provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro de Salmos em algum momento de sua vida, seja de angústia ou de alegria. Certo é que a Igreja de Cristo tem se valido dos seus 100 ensinamentos a mais de 100 citações dos Salmos no Novo Testamento. Portanto, é necessário conhecê-lo. Assim serão 13 lições que buscam abranger uma visão panorâmica do livro de Salmos, tratando assuntos importantes como Jesus Cristo e missões nos Salmos, a importância de conhecer os caminhos do Senhor, a segurança do povo de Deus, chamado ao arrependimento, confiança em tempo de aflição, chamado à oração e à adoração, gratidão, palavra de Deus, edificação da família com temor e confiança no Senhor, entre outros aspectos. Aí ele dá para nós a manifestação do seu desejo, que o Espírito Santo nos capacite, conduza e esclareça no estudo acerca deste importante livro das Sagradas Escrituras. Veja bem, meus irmãos, a primeira lição não é uma lição em que nós vamos aprofundar nos temas, nos assuntos, nos contextos propriamente dito de cada salmo. Não, nós vamos ter aqui uma
estruturação dos salmos. Ele vai apresentar para nós nessa lição, no ponto 1, títulos, divisão do livro e autores. No ponto número 2, ele vai falar sobre principais características do livro de Salmos. Esclarecimento de algumas expressões é o capítulo de número 3. E nós vamos estar fechando com a nossa querida conclusão. Aqui, no texto áureo, a lição nos diz, Salmo 98, versículo 5. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz de canto. O instrumento que era usado, você sabe, a harpa, é aquele instrumento de corda. Porém, geralmente, no começo, não era assim muito natural o uso de instrumentos de corda, porque eram de um valor extremo. Então havia dificuldade na aquisição, uma vez que o corpo de louvor era munido de vários cantores, então precisava de um aparato musical ou instrumental de grande porte. Para isso não seria só o único problema o louvor, mas tem o preço, mas teria também o problema de grande volume, manutenção. E nesse contexto do Antigo Testamento, a gente consegue ver que os instrumentos que acompanhavam, na sua maioria, os louvores, eram instrumentos de sopro e instrumentos de percussão. Então, todos esses instrumentos também eram usados para acompanhamento do louvor, né? Por aí você já tem uma ideia que guitarra e teclado não fazem parte daquela época, né? Então, eu fiz alguns apontamentos aqui, eu gostaria de passar para os irmãos a caráter introdutório, que o nome do livro de Salmos em hebraico é Sefer, que é livro, Terrilim, né, que significa louvor, ou um saltério, ou louvemos, né? Então é um aspecto que a gente vê no Salmo, que no livro de Salmos, que a gente precisa estar percebido. Qual aspecto é esse? É que o livro de Salmos não é dividido em capítulos. Eu não posso abrir a minha Bíblia e dizer assim, vamos ler no livro de Salmo capítulo 1. Não. Aquilo ali são salmos, né? Então toda vez que eu for abrir o livro de Salmos, eu vou falar, vamos ler o Salmo 96, vamos ler o Salmo 126, vamos ler o Salmo 1. Então assim é mais acertado a gente estar pronunciando. Uma vez que o gênero literário que ele está imbuído é o gênero poético no Antigo Testamento. Então, ou seja, os livros do Antigo Testamento têm o caráter de serem reconhecidos pela voz masculina. Já do Novo Testamento tem o caráter de serem conhecidos pela voz feminina. Então nós vamos dizer assim, vamos ler em Êxodo, vamos ler no livro de Êxodo, vamos ler no livro de Jó, vamos ler no livro de 1 Reis, vamos ler no livro de Ruth, no livro de Esther. Mas no Novo Testamento, além dos masculinos, que é vamos ler o Evangelho, vamos ver o livro de Atos, o Apocalipse, não, vamos ler também as cartas, vamos ler a Epístola. Então existe no Novo Testamento essa variante de masculino com feminino, mas no Antigo Testamento geralmente é masculino. Então você não pode dizer vamos ler na primeira a Reis, não, é 1 Reis. Então esse é um caráter introdutório. Existe aproximadamente, irmãos, vamos dizer assim, um estilo musical. Você pode ver o Salmo 6, o 8, o 22, eles são salmos para serem acompanhados com lamentação, com triunfo, com melancolia, com adoração. Isso tudo são os aspectos com que a música deveria se portar para seguir os salmos. Então a gente vê que o Salmo, por exemplo, 55, quando fala assim ao mestre de música, é o Salmo 55, não é? Então ele era atribuído esse salmo ao seu autor, quando tinha o seu nome revelado no epíteto do Salmo, epíteto do Salmo, ou quando era anônimo, porque existem salmos que têm o seu nome do autor e existem salmos que são anônimos.
Então era oferecido ao mestre de música. Então esse mestre de música pegava o salmo, via qual era o enquadramento da letra para se aplicar uma melodia e em qual aspecto, lamentação, adoração, melancolia, esperança, em qual aspecto musical aquele salmo ia ser incluído. Então é um livro maravilhoso. O livro de Salmos fala até da ressurreição de Jesus. Ele tem seu caráter poético, profético. Ele tem o seu caráter doutrinário. Ele tem o seu caráter pessoal, particular, que trata da nossa alma. Então o livro de Salmos é um livro bíblico. É um livro que faz parte do cânon das Escrituras. Ele é inspirado por Deus. Então ele precisa ter mais, irmão, circulação no nosso meio. Também nós vemos que existe o Salmo 1, o 91, o 126. Esses três eles são anônimos. Eles não aparecem o nome do autor, né? Você vê que o Salmo de número 1 fala daquele que se assenta na roda dos escarnecedores. O Salmo 91 fala de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 126. Então, o Salmo 91, eu digo para os irmãos, eles vêm logo após o Salmo denominado Salmo de Moisés, o 90. E na tradição judaica mais aceita ou mais amplamente aceita, esse Salmo 91 é atribuído a Moisés. Então Moisés, no rol dos salmistas, é atribuído ele sempre um ou dois salmos, o 90 e o 91. Então é importante a gente perceber. Alguém disse, e várias vezes eu ouvi isso, que o Salmo 91 é um Salmo de Davi. Mas a tradição judaica é enfática em dizer que esse salmo é um salmo de Moisés. Embora não seja uma declaração bíblica, ela não é antibíblica, ela pode ser no máximo extra-bíblica, ou seja, ela não é contra, ela só está do lado de fora, mas ela agrega no conteúdo, no contexto do texto sagrado. Então, a gente vê que os nomes que aparecem, alguns salmos foram atribuídos a vários nomes, a Davi, a Asaf, aos filhos de Coré, a Moisés, a Salomão, tem os anônimos também. Só de Davi, para os irmãos terem uma ideia, são atribuídos 73. A Asaf são atribuídos 12. Aos filhos de Coré são atribuídos 10. E um ou dois a Moisés, como eu disse a vocês, um a Salomão, 50 ou 51, dependendo daquele um ou dois de Moisés. São também atribuídos aos anônimos, ou seja, está anônimo. Se fizer uma conta rapidinho, você vai ver que tem 150 hinos neste livro. Muito bem, a gente vê também os seus instrumentos, era o alamute, o gitite, todos esses acompanharam também. Se a gente abrir a Bíblia em 1 Coríntios 14, 26, a gente vai ver que o canto também fazia parte das reuniões da igreja. Na Reforma Protestante, Zwinglio não gostava de instrumento na igreja, de música na igreja. Ulrich Zwinglio, o reformador suíço, não gostava, porque Zwinglio dizia assim: se não está na Bíblia, eu não faço. Lutero tinha uma corrente diferente. Lutero diz assim: se a Bíblia não proíbe, eu faço. E Lutero formou-se na faculdade de música. Então ele era um poeta, Lutero era poeta, Lutero era um reformador que conhecia de música, entendia de música. Então a igreja luterana teve muitos hinos no seu rol, tem até hoje. E principalmente aquele hino que fala forte ao meu coração, acredito que fala ao coração dos irmãos, composto por Martinho Lutero. Ele diz: Castelo forte é o nosso Deus. O Castelo Forte foi um hino escrito num contexto extremamente, irmão, de aflição, de luta, de dificuldade, mas é um hino de edificação e de consolo. Então é muito importante a gente ver que a Bíblia traça sim os salmos, fala de música do início ao fim. Zwinglio não gostava de música, mas no céu tem música, então nós precisamos dar valor à música. Vejam vocês, a gente vê muitos louvores hoje com as letras que infelizmente não tem
respaldo bíblico, não tem sustentação bíblica. Os hinos da harpa cristã, eu não achei, até hoje não sou expert nela toda, mas eu já procurei do primeiro ao último e do último ao primeiro. Eles são todos com teor teológico fundamentado. Todos os hinos da harpa com teor teológico fundamentado. Então nós vemos aí hinos que verdadeiramente não são muito aplicados. Não tem muito suporte, não tem muita fundamentação bíblica. Então veja bem, os irmãos, é muito importante que a gente entenda que na hora de cantar precisamos estar atento às letras, precisamos estar atento à nossa motivação. Por exemplo, um hino que tem um aspecto fúnebre não é para você cantar numa ação de graça. Um hino de ação de graça não é para você cantar num momento de grande aflição, ou pode ser também, mas ele é mais bem aplicado, mais bem absolvido, quando a temática do hino é aplicada ao seu contexto de maneira perfeita. Então nós podemos perceber que há substâncias edificantes, substâncias teológicas, substâncias que nutrem a nossa fé. Sabe por que um soldado tem mais resistência do que um civil comum? Porque, primeiro, ele trabalha a sua nutrição, ele não come, ele se nutre. E outra, ele não é ocioso, ele exercita. Olha a diferença. Então, a diferença entre o que come e o que é nutrido. Por isso, a música, o louvor, que entra no nosso coração, arrepia nossa pele, emociona, faz as lágrimas virem. Olha só, quantas vezes já chorei ouvindo hino? Quantas vezes já me emocionei ouvindo hino? Quantas vezes eu falei em línguas estranhas ouvindo hino? Então é uma linguagem escolhida por Deus maravilhosa, poética, simétrica, bonita, é tudo aquilo que tem de belo. O salmista escreveu assim, no Salmo 45, verso 1, vai estar na lição: o meu coração exalta com palavras nobres. Enquanto recito os meus versos, a minha língua é a pena de um destro escritor. Quando recito meus versos ao rei, a minha língua é como uma pena de um destro escritor. Isso é uma poesia, isso é uma coisa linda de se ver. Eu não estou falando agora de Camões, na época de Camões, não é? A época dos grandes poetas. Não, é naquele Israel antigo, sem cultura extra-bíblica, sem cultura extra-religiosa, dentro do contexto religioso, a poesia brotando. É lindo demais o livro de Salmo e você é nosso convidado a estar com a gente nesse trimestre. Aqui no texto de referência, ou na verdade aplicada, melhor dizendo, vai nos dizer: o livro de Salmo muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Os objetivos da lição são 3: apresentar uma visão panorâmica dos salmos, mostrar a importância dos cânticos, destacar alguns termos específicos dos salmos. Então você, ao final, você vai poder ver que a lição de número 1 está falando sobre um devocional para o cristão, mas a de número 2 vai falar sobre Jesus Cristo e missões nos salmos, o supremo pastor ou o supremo bom pastor. Você pode imaginar qual salmo será esse? O supremo, como diz aqui, bom pastor. Também tem buscando conhecer os caminhos do Senhor. E vamos até o último, que nós vamos estar fechando com orando pela intervenção divina. Então veja bem, os irmãos, será uma maratona de conhecimento, de poesia bíblica, de um livro poético, melodioso, que fala aos nossos corações e aos nossos sentimentos. Então aqui na introdução, eu vou ler para os irmãos aqui, ela nos diz assim: é provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro de Salmos em algum momento de sua vida, seja de angústia ou de alegria. A igreja tem se valido dos seus ensinamentos, portanto, é necessário conhecê-lo. Os títulos, divisão do livro e autores. Aqui vai nos dizer assim: a palavra Terrilim do hebraico, que significa louvor, e por assim podemos traduzi-lo como o livro dos louvores. Terrilim
é o livro dos Salmos. Trata-se de composições métricas do hino de Israel, do hinário de Israel, conforme descreve Matthew Henry. Embora cantar seja bem a voz da alegria, a intenção das canções é de uma latitude muito maior, auxiliar a memória e expressar e incentivar todos os efeitos, bem como a alegria. No livro de Salmos encontramos a enunciação de diversos sentimentos: alegria, tristeza, desejo de intimidade, proteção do Senhor e exaltação do Senhor, ou seja, dos seus feitos. Tem um hino, tem um salmo, especificamente o salmo de número 193, é um hino de soliloque. Você sabe o que é um soliloque? Um soliloque é eu falando para mim mesmo. Ele diz assim: por que te abate dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda louvarei. É o soliloque, eu falando comigo mesmo. Veja bem, os irmãos, aqui também nós vamos encontrar que o ponto 1, ele vai nos disse sobre os seus títulos, o seu título. Então o salmo é aquela palavra hebraica que se pronuncia terrilim, que significa louvor, louvores, livro do louvor. Então por aí nós já conseguimos adquirir dados importantes. O ponto 2 são as divisões do salmo, a divisão do livro. É comum considerar a divisão do livro de Salmo em 5 livros, que começam respectivamente do Salmo 1, 42, 73, 90 e 107. Então tem um nome aqui, David, de um autor, que ele destaca uma interessante observação feita por Gerhard Wilson sobre o livro começar com um salmo que exalta a relevância da meditação na palavra de Deus. Então, encerrar com uma exortação a todos para o louvor ao Senhor, o Salmo 150. Assim, a vida deve ser vivida, pautada na palavra de Deus e para a glória de Deus. O Salmo como é que se diz? O hino, né? No Salmo, falar salmo e falar hino tá pronunciando a mesma coisa, não é? Então veja bem, os irmãos, quando ele disse aqui que o Salmo 150, assim a vida deve ser vivida, pautada na palavra de Deus e para a glória de Deus. Você vê que nos Salmos também existem instruções para nós. Você vê o Salmo de número 1, nos manda apartar da roda dos escarnecedores. Então a importância de uma vida pautada nos Salmos a gente encontra até nas suas divisões. O ponto de 1.3 vai falar sobre os autores. Então os autores, como eu disse para os irmãos, Davi, Moisés, Asaf, os filhos de Coré, Salomão também aparece como um dos autores. Então veja bem, os irmãos, são homens bíblicos de grosso calibre. São homens que são assim extremamente abençoados, homens que tiveram uma vida com Deus, e você pode ver que é importantíssimo a gente colher as experiências biográficas desses homens. Você vê, o Salmo 91 é um salmo de extrema solidificação da fé. Olha o que ele diz, que é verdade, Deus é escudo e broquel. Ele fala do esconderijo de Deus. Então a situação ali é para aqueles que estavam quase em desespero, que não é normal o servo de Deus ter desespero, mas pelo menos ali nas imediações disso. Então veja bem, os irmãos, o Salmo 42, como eu estava dizendo para vocês, ele é o salmo de solilóquio, ou seja, ele é um de tratamento da alma. Por que te abate dentro de mim, ó minha alma? E o Salmo 193, Salmo não, irmão, estou falando Salmo, mas é hino da harpa 193, vocês me desculpam, tá? Salmo só vai até 150. Então o hino de número 193 também é uma linguagem soliloquial, a gente falando para nós mesmos. Tem hora que a gente tem que parar e falar para a gente mesmo: rapaz, para com isso, você está com pensamento asfixiante, pensamento tóxico,
pensamento até pecaminoso, às vezes a gente tem que falar conosco mesmo. Os livros de solilóquio falam muito. Então nós vimos no ponto 1 aqui, títulos, divisões do livro e autores. Também estivemos passando pelas divisões do livro, vimos alguns autores, falamos sobre o título, né? Então não necessitamos de uma recapitulação. Vamos avançar para o ponto de número 2. Ele vai anunciar para nós o seguinte: principais características do livro de Salmos. A leitura introdutória vai mostrar para nós que o livro de Salmos é classificado como literatura poética no hebraico, como conteúdo caracterizado por expressões que retratam emoção, ritmo e linguagem metafórica, como comentou Esdras Bento, é um autor da Casa Publicadora, onde ele comentou: o que não significa que são textos fruto da imaginação humana. Escritores inspirados por Deus fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem. Então você vê aqui que uma das características que a gente vai ver no Salmo é que ele é uma poesia, não é? Existe a característica poética, existe o acróstico, existe também o refrão, né? Então aqui, por exemplo, há um estilo no Salmo de número 3, uma nota de rodapé também, que é muito importante. Alguns salmos mostram para nós o contexto, não são todos. O Salmo de número 3 diz assim: Davi confia em Deus na sua adversidade. Salmo de Davi quando fugia de diante da face de Absalão, seu filho. Eu digo para os irmãos, ele estava fugindo da perseguição do seu filho, que queria totalmente rebelar contra ele, queria tomar o seu reino, já havia tomado algumas mulheres dele. Então ali o assunto era um reino dividido. Davi, no auge dessa angústia, compôs o Salmo de número 3. Então eu não posso, irmão, imaginar que isso é fruto de imaginação. É latente, estava dentro dele, estava nele. Ele sentiu o que ele escreveu. Isso é que é importante para o compositor e até para o intérprete de louvores. É ele sentir. Ele sentia a mensagem. Aqui o ponto 1 vai falar para nós que é uma poesia de caráter hebraico. Não apenas no livro de Salmos encontramos poesia, mas também em outros textos do Antigo Testamento, como Êxodo, capítulo 15, do 1 ao 19, Deuteronômio, Juízes. Como comentado na Bíblia de Estudo, palavra-chave, uma Bíblia excelente, os irmãos devem fazer aquisição dessa Bíblia. Trata-se de uma poesia diferente do nosso tempo, pois não envolve a rima de sons, mas a rima de pensamentos ou ideias. Encontramos em vários salmos a descrição de sentimentos intensos e como os escritores lidaram com os mesmos. Ou seja, a nossa rima, a nossa poesia, ela rima as palavras, não é? Mas na poesia dos cânticos rima as ideias. Ou seja, eu estou em gozo, isso tem que rimar não com ditoso, mas tem que rimar com alegria, com exultação. Então esse é um exemplo para explicar em poucas palavras o que é uma poesia hebraica. Então a poesia nossa rima as palavras, não é? Já aqui na poesia hebraica a gente vê que ele rima o pensamento. O outro ponto, que é o ponto de número 2, vai falar para nós sobre um acróstico. E o que seria um acróstico? Salmos também contém poemas acrósticos, em que o conjunto das palavras, das primeiras letras de cada verso, forma uma palavra ou segue uma sequência alfabética. Você não vê lá o Salmo de número 119? Ele começa assim, Aleph, Beit. Aquele ali não é o irmão Aleph nem o irmão Beit, é a primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph, e a segunda letra Beit,
Uma vez a gente estava num culto e a gente é muito simples, a gente, graças a Deus, mas somos cristãos na essência, mas também a gente tem um pouco de simplicidade. E eu lembro que o irmão foi fazer uma leitura de um salmo e diz assim: vamos ler aqui os versículos que o nosso irmão Tezade deixou para nós. E Tezade não é ali um autor, é uma letra hebraica cujo nome é Tezade, que é representada pelo simbolismo da nossa letra em português T. Então ali é um acróstico, o A, B, C, D, aí vamos escrever assim, A, M, O, R, aí assim tem seus significados, mas assim significa amor. Isso é um acróstico, uma forma de linguagem. Outra que nós encontramos aqui é o refrão. A gente já está caminhando para o nosso fechamento aqui no terceiro ponto. Então o ponto do refrão vai falar para nós. Outra característica do salmo são os refrãos. Refrão é a repetição de uma frase ou fórmula. Em alguns salmos é possível perceber referida repetição com maior clareza. Ou seja, os salmos vão... Por exemplo, o salmo aqui de número 107. No salmo 107, por exemplo, a repetição dos seguintes versos, alguns com pequenas variações, ele vai dizer: e clamavam ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Aí vai aparecer aqui o Salmo 107, 6, o 13, 19, 28, os versículos do Salmo 107. E ele vai continuar dizendo para nós: louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. No primeiro refrão, percebemos claramente o grifo por socorro. O grito, né? Não é grifo, é grito. No segundo, a gratidão e a resposta do Senhor. Os refrãos têm importante função, seja para organizar o poema, seja para reforçar o tema nele abordado. Trata-se de um modo de combinar e organizar o pensamento. Então, o refrão, vamos dizer assim, o refrão seria uma estrofe, não é? Uma estrofe. E é onde a gente canta, todo mundo, você canta uma estrofe e vem para aquela parte principal, que é o refrão. E depois tem as estrofes. Então existia também as pausas direitinho. Se Cristo comigo vai. A segunda. Eu irei. Terceira. E não temerei. A quarta. Com gozo irei. Então as divisões são assim bem orquestradas, sabe? São coisa de profissional, coisa de adorador, coisa de profissional. Não é profissional no sentido moderno, mas no sentido clássico, pessoas que faziam com excelência. É esse tipo de profissional que eu me refiro. Fechando então esse ponto 2, que são as principais características, nós vimos que a linguagem é a poesia hebraica, existem os acrósticos, existem os refrãos divididos em refrão, não é uma coisa sem pausa, tem os refrãos, tem as pausas, onde as músicas são, onde a letra é acompanhada. E por último, o ponto 3, esclarecimento de algumas expressões. Aí vai aparecer a expressão selá, você já viu no cabeçalho de um hino, de um salmo? Rigaion, Mictã. Ele vai dizer para nós que são termos considerados técnicos na área musical, encontrados em vários salmos. Algumas versões omitem estes termos, como a nova tradução na linguagem de hoje, né? Já a versão da Bíblia King James atualizada apresenta tais termos já traduzidos ou com a ideia mais comum entre os comentaristas. Então a gente vê, portanto, não há consenso quanto à exata ideia que tais termos queriam expressar nos diversos cânticos. Então o termo selá é bastante utilizado, ocorre 71 vezes. Aí tem vários salmos aqui onde eles são citados. Aí aparece aqui uma versão da Bíblia que é a Septuaginta, considerada como uma pausa ou um interlúdio musical. Já o termo rigaion, uma pausa.
Então, Selá pode se referir a um momento para meditação, ou seja, é um momento. No novo comentário da editora Vida Nova, nos diz que Selá era um momento que parava o cântico e começava a exultação, a glorificação. Louvado seja o Senhor, de eternidade a eternidade tu és Deus, tu és grande. Isso tudo aparece nesse momento. Depois vai aparecer para nós, o comentarista Derek Kender diz que Regaion também está presente no Salmo 19:14 e 92:3, nas frases meditação do meu coração e harpa com som solene. Então o termo Mictã, presente nos Salmos 56 e 60, por exemplo, pode se referir à oração silenciosa, ou como registrado por Deiken na sua Bíblia de Estudo, texto gravado ou permanente. Então a gente começa já recebendo informações acerca de algumas expressões: Selá, Regaion, Mictão, não é? Masquil vai aparecer também. O segundo tópico vai falar para nós sobre Jedutum e o Masquil. Então as anotações editoriais dos Salmos 39, 62 e 77 estão relacionadas com o Jedutum, mencionado em 1 Crônicas 16, 41 a 42, entre outros textos. Jedutum era da família dos levitas e habilidoso na música, junto com Asaf e Emã. Então existiam 3 superiores ou maiorais do louvor, né? Emã, Etã e Jedutum. E existiam seus filhos ali e toda aquela equipe que ficava 24 horas trocando turno, e o louvor era ininterrupto no período de Davi. Davi, quando instituiu o seu tabernáculo, que a Bíblia fala do tabernáculo de Davi, que não é o de Moisés, não é o templo de Salomão. O tabernáculo de Davi, ele instituiu 288 músicos, entre cantores e instrumentistas. E ali estavam sob o comando desses 3 homens. Então era muito importante o louvor na época de Davi, porque Davi também era um músico, vamos por assim dizer. Então estava tudo sobre Asaf, Emã e Jedutum. Aqui parece para nós que junto com Asaf e Emã, seu nome está associado a louvores, profecias, instrumentos musicais. Já o termo masquil, encontrado no título de alguns salmos, como 32, 42, 44 a 45, por exemplo, também não há consenso quanto ao seu sentido, podendo ser salmo de entendimento ou salmo didático, ou seja, salmos didáticos, pedagógicos, de instrução. Deiken identifica como ensino, contudo também há outras sugestões como salmo eficaz ou salmo habilidoso, conforme Kindler. Então a gente vê que existe ali a temática gravada através dessas expressões, masquil, mictã. Também existe uma outra e última característica, que é a de atribuir aos salmos a palavra degraus. Então, degraus cujo significado literal é subir, ou ainda cântico gradual. Cântico de peregrinação consiste na tradução dos títulos dos Salmos 120 a 134. A Bíblia judaica completa traduz como canção da subida. Há diversas interpretações para o uso deste título, sendo a mais provável a que faz referência aos cânticos entoados pelos peregrinos quando subiam para Jerusalém. Jerusalém, a ida a Jerusalém nunca na Bíblia é citada como descida. Provavelmente não é uma referência que diga. Pode ser que eu esteja sendo privado pela minha memória de alguma referência, mas ao que me lembra, ao que me parece, não há uma referência a Jerusalém como descendo, mas sim como subindo a Jerusalém. Então os cânticos de degrau era quando o povo saía de suas cidades para poder adorar em Jerusalém. Então eles iam subindo. Então nessa peregrinação eles cantavam os hinos que estavam de acordo
com a peregrinação, com os degraus, os hinos de subida para Jerusalém. Então veja bem, os irmãos, a importância dos salmos. Nós vamos ver a pessoa de Jesus nos salmos, nós vamos ver profecias nos salmos, edificação para a família. Para concluir, nós vamos ler aqui a conclusão que nos diz: o livro dos salmos é um indispensável guia para o louvor e a oração, tanto individual como coletivo, principalmente neste tempo de tantas distorções e superficialidade doutrinária expressas em muitos cânticos. Então veja bem, os irmãos, nós não podemos entender que o livro de Salmos é fruto da imaginação. Existia por trás um contexto, existia por trás um desejo. O contexto eram fatos reais, adoração real, verdadeira. Existia também o desejo de estar adorando a Deus, louvando a Deus, quase que diretamente, frente a frente. Era um desejo assim muito marcante nas palavras, nas frases, nas poesias dos salmos. Vamos adiante, irmão, esteja conosco, vamos a cada domingo que o Senhor preparar daqui para frente, participar do estudo dessa maravilha que é o livro de Salmos. 150 salmos que vão ser estudados por nós, mas com caráter panorâmico. Nós não vamos aprofundar, mas com certeza em alguma parte, em algum versículo, em algum momento, uma passagem, uma perícope, uma fração de algum salmo pode falar forte ao seu coração e te atrair para que você faça o movimento de sístole e diástole. Sístole, o coração fecha, ou seja, você dá um foco e depois você abre. Diástole, você abre. Primeiro você pode focar num versículo que te chamou atenção num salmo. Depois você pode abranger para todos os demais salmos, o livro inteiro, a Bíblia toda. A Bíblia fala no começo que Miriam louvou o Senhor. Existe cânticos em Juízes, cântico de Débora. Existe o cântico de Maria, né? Cântico de Isabel. Várias gente cantaram louvores a Deus ao longo de toda a Bíblia. Que Deus abençoe você. Vem conosco, vai ser uma bênção para a sua vida. Amém.